Quem trouxe a sua Bíblia, diga aí graças a Deus. Já se coloque de pé, abrindo-a na carta escrita por Tiago, pertencente às epístolas gerais, no finzinho do Novo Testamento. Capítulo de número 3, versículos do 8 ao 12. Quem é pentecostal e foi encontrando, dá sinal que está vivo. Graças a Deus. Então que Deus abençoe a todos nessa noite. Estou feliz pela presença de todos aqui. Levantamos uma campanha na madrugada aí de oração por intermédio do grupo da Escola de Doutrina pela nossa saúde, amém? Para que Deus nos dê vitória e sopre esse espírito de enfermidade do nosso meio, amém? Porque nosso Deus ainda é poderoso para curar. Os que encontraram, amém, de posse da palavra do Senhor, diz assim o texto: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Versículo 10: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Versículo 12, último: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Bíblia na cadeira, vamos orar pela palavra do Senhor. Fechamos os nossos olhos, ergamos as nossas vozes. Deus, nós te engrandecemos nessa noite, te bendizemos pela tua misericórdia e graça. Senhor, me usa como instrumento nas tuas mãos para abençoar o teu povo, com uma palavra que ensine, que instrua, que abençoe. Senhor, é um privilégio, meu Deus, estar, ó Senhor, servindo esta igreja maravilhosa. Que nesse momento a cobertura do seu sangue santo derramado na cruz, a unção do teu Espírito possa já nos envolver de uma forma poderosa, e que enquanto eu pregue a palavra autêntica, verdadeira e genuína, Senhor, o teu Espírito venha curando agora mente, coração, corpo, pulmão, cabeça, dos pés, acima, onde for, ó Senhor, houver uma necessidade de cura, seja física, seja espiritual, seja mental, emocional, que o Senhor venha fazer, porque eu creio no poder da tua palavra. Me cobre, Senhor, me usa, eu te peço com humildade, e que nós recebamos, Senhor, desta presença, dessa graça, dessa glória, de uma forma maravilhosa. E os que são pentecostais já deveriam estar glorificando, exaltando, falando em outras línguas. Lamassau e cante, oromandaka lamassau. É o que nós te pedimos, Senhor. Fala conosco, e você aplauda Ele bem forte e se assente no seu lugar, por gentileza. Aleluia, graças a Deus. Queridos, os que já vêm, estão conosco cultuando aos domingos, já estão percebendo que nesses últimos fins de semana estou trazendo a palavra baseada nesta epístola, em Tiago. Por quê? Porque foi um livro que Deus colocou no meu coração para meditar e ler nas últimas semanas. E o que é interessante é que, além de aprendermos com ele, que tem sido um exemplo, claro, o irmão do Senhor Jesus, um exemplo para a igreja, não só da sua época, não só os contemporâneos, mas para toda a igreja até o arrebatamento. O que eu posso dizer para a igreja, que esta epístola é tão rica, que é difícil às vezes até digerir os versículos aqui citados. Você tem que ler, reler, meditar, pensar, porque tamanho e profunda é a revelação
e, claro, uma revelação para a atitude, para a vida prática. O que Tiago vai nos dar, dentre muitas características do seu livro, da sua carta, é que o evangelho tem que ser praticado. Ele é muito mais do que conhecimentos, muito mais do que intimidade com as sagradas escrituras ou com os estudos antigos, a religião judaica, o cristianismo, enfim. Ele vai dizer que a simplicidade do evangelho vivida é muito importante, tanto que no início da sua epístola ele já vai citando palavras ou valores importantíssimos que devem estar presentes na vida do cristão. E dentre esses valores ele vai falando sobre a sabedoria, da importância da verdadeira sabedoria, porque inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Um médico, um doutor, uma pessoa formada, ela pode ser extremamente arrogante e ter dificuldade de se relacionar, porque lhe falta sabedoria. Ao que inteligência ela tem de sobra, mas um analfabeto, não tendo inteligência, formação, estudo, mas ele sendo sábio, ele pode conquistar toda uma cidade. Então uma diferença entre essas duas palavras, que eu não quero me deter por muito tempo, mas que é importante. A sabedoria, ela vem de Deus. E a palavra de Deus, Tiago vai dizer bem claro que, ora, se você sente falta de sabedoria na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento, nos seus negócios, você carece da sabedoria, palavra grega que significa sofia, saber, que vem do alto, você pode pedir a Deus, porque Deus dá. Ele vai dizendo isso sem lançar em rosto, sem jogar na cara, mas ora, ele também vai dizer que se você pede a Deus, peça com fé, porque aquele que duvida jamais receberá alguma coisa do Senhor. Esse homem é tremendo. Muitos conselhos aqui desta epístola têm me feito ter uma vida melhor, tem me abençoado, com certeza. Quantas vezes nos tornamos incrédulos, murmuradores, e aqui eu vou aprendendo que Deus não tem pacto, não tem negócio com reclamão, murmurador, gente que fica abrindo a boca para chorar e não faz nada. Deus gosta de gente de fé, Deus gosta de pessoas que agem, que acreditam, que reagem em meio a circunstâncias adversas, e é isso que eu vejo neste texto. Ele vai discorrendo da sabedoria, e a sabedoria é dada por Deus, e quem pede não pode duvidar. Ele vai falando em outros capítulos que muitos não recebem por duas coisas: primeiro, porque não pedem; segundo, porque pedem mal. Então, além de pedirmos para Deus, nós devemos saber pedir. Se você é um crente que está aqui nessa noite me ouvindo e tem desejo de ver coisas na sua vida, áreas da sua vida mudadas para melhor, comece a adquirir esses conselhos, comece a usar a fé, comece a pedir da forma concreta, com sabedoria que vem do alto, sem duvidar, e você verá o Senhor estruturando a sua vida, fazendo aquilo que parecia estar perdido voltar a se recuperar, e os milagres vão começar a acontecer dentro da tua casa, assim diz o Senhor, quando você se posicionar nesta palavra. Olhando para o texto lido, eu quero resumir aqui bem claro o que vai ter como tema central a língua, ou o tropeço no falar, como epígrafe do capítulo 3, a minha Bíblia vai dizer sobre o tropeço na palavra, ou no falar, na língua, esse membro que nós temos dentro da nossa boca. Ora, a palavra grega usada aqui no original é a palavra glossa, realmente significando língua, e esta língua que são, claro, não só falando do membro que nós temos, mas o idioma, né, o dialeto, a forma de comunicação, segundo o autor, está contaminada, foi contaminada. Por quê? Porque houve uma situação chamada pecado, que nós não precisamos entrar aqui em questão, que contaminou toda a natureza, a raça humana, os animais e o firmamento. E ora, Tiago vai dizer bem claro que a língua, esta língua que nós temos aí, ela é comparada a pelo menos 3 coisas aqui, de forma pejorativa, de forma negativa. Ele vai citar os cavalos para falar a respeito da língua, ele vai citar aqui as naus ou grandes navios, e também ele vai citar aqui uma floresta ou um grande bosque. Eu quero que você preste atenção, porque hoje eu não vou pregar, eu só estou passando algo que Deus me deu, é mais uma pinceladinha aí, né?
vocês já estão comendo muita Bíblia em casa, estão orando, lendo muita Bíblia, então não precisa de eu ficar aqui delongando. Então é somente aqui uma oportunidade, é uma saudação para a igreja, mas se você prestar atenção, você vai sair alimentado com essa sobremesa, amém? Preste atenção, dentro dos 3 exemplos, ora, buscando a sabedoria, o Tiago vai dizer que, claro, para uma igreja saudável, uma vida saudável, uma família saudável, isso aqui é importantíssimo. Eu sei que não é errado você buscar qualquer coisa da sua vida, qualquer crescimento que gere uma melhora financeira, ou de influência, ou de saúde, qualidade de vida, é extremamente normal, mas quando nos tratamos de cristianismo, tratamos de vida com Deus, há coisas tão simples, que eu chamo de beabá do crente, que a gente despreza, e são elas que fazem a gente tropeçar. Então, antes de querermos as coisas grandes, maiores, sejamos fiéis nas pequenas, estruturemos as nossas vidas nas pequenas, porque ora, se você for uma pessoa sábia, você vai entender que de degrau em degrau você constrói a sua vida, que passo por passo você chega lá, devagar e sempre, sem desistir, sem ansiedade, com sabedoria do alto. Então, o que eu estou falando aqui faz parte de um dos beabás da Bíblia, que é a coisa primária que todo cristão deve saber, e nós erramos muito nisso, é a questão do nosso falar, da nossa língua. Quantas bênçãos perdidas porque a gente fala demais, quantas bênçãos tomadas porque a gente, como falei, murmura, reclama demais. Eu estava lembrando aqui agora, o Espírito Santo me trouxe à memória quando aquela promessa inefável dada a Zacarias e sua esposa sobre o nascimento de João Batista, o precursor da vinda do Messias, foi, claro, antecedida de uma incredulidade e de palavras de murmuração. Para quem não conhece a história, Zacarias, sendo o sacerdote escolhido para ministrar, vai ao templo, e chegando ao templo, ele tem a visita do anjo. O anjo é Gabriel. Gabriel significa mensageiro, ângelos no grego, mensageiro, e esse era secretário que assistia diante de Deus. Então olha só a grandeza do mensageiro que chega até Zacarias para dar a notícia de um nascimento de um homem poderoso em obras. Aí ele vai dizer: mas eu sou avançado em idade e a minha mulher é estéril e também avançada em idade. O que acontece com Zacarias? Ele fica mudo. Para quê? Para não atrapalhar a obra de Deus. Por isso muitas vezes Provérbios nos diz que há mais esperança para o tolo quando se cala, para que aquele que muito abre os lábios. A questão da sabedoria no falar é algo tremendo, que eu não tenho tempo aqui para falar para vocês quantas bênçãos na Bíblia são condicionadas ao saber falar, usar a sua língua, e esse é um exemplo delas. Tanto que ele teve que se calar, porque quem falou com ele não mentia, que era anjo, e além de ser anjo, era secretário do Todo-Poderoso. Então ele aprendeu uma lição que nós devemos aprender: vigiar com a nossa língua em questões de incredulidade, de maledicência, de fofoca, ou de tudo você imaginar que não presta. Por quê? Porque ela é contaminada. A nossa língua é um membro contaminado, e ele vai citando aqui esses 3 exemplos para explicar melhor a questão da língua humana. E ele fala primeiro dos cavalos. Ele vai dar um conselho, uma advertência, dizendo: ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos. Por quê? Para que nos obedeçam, e assim conseguimos dirigir todo o seu corpo. Quem já andou de cavalo aqui? Eu já andei muito, irmão. Eu cresci aqui em Ceilândia, e na nossa época nem tudo era asfalto, tinha muita roça, muito carroceiro. Quando o carroceiro ia comer e tirar aquela pestana depois do almoço, a gente peralta, menino de 10 anos, 11 anos, ia lá, desamarrava a corda e montava no jumento, no cavalo, no que vinha, andava na cidade toda. Daqui a pouco só o carroceiro com o chicote na mão querendo bater na gente. Nós largava o cavalo e sumia, morrendo de rir. Então, ora, quando você colocava o cabresto, nós chamávamos de cabresto, na boca do cavalo e subíamos em cima dele, aonde nós virávamos, segundo o que estava na boca do cavalo, o cavalo obedecia. Se a gente quisesse que parasse, ele parava. Quisesse que ele virasse para o lado, ele virava para o lado, e assim por diante. Então Tiago está dando esse texto. Olha só, se você consegue dominar todo o corpo de um animal, colocando uma ferramenta na sua boca,
Aplique isso para a sua vida. Se você está tendo uma vida descontrolada, desregrada, está vivendo chateando pessoas, tem desentendimento, é problema aqui, problema acolá, aí você diz, a culpa é de A, B e C, a Bíblia diz, não, pare para pensar, será que não é você que está precisando de sabedoria, precisando de vigiar com a sua boca, mudar os seus pecados habituais que estão te atrapalhando? Porque este é o primeiro exemplo. Então ele vai dizer, quem domina a sua boca, domina todo o seu corpo. Quando eu li isso, eu senti uma glória e uma presença. Eu falei, meu Deus, quantas vezes nós sendo cristãos, eu estou me incluindo no negócio, nós sendo crentes, líderes, arrumamos problemas sem necessidade, arrumamos confusões, antipatia sem necessidade. Por quê? Porque era só a gente ter se calado, ter relevado a circunstância. Mas a gente quer mostrar que está certo, que sabe, e às vezes eu aprendo que é melhor você baixar que perder a amizade. Então isso tem base bíblica. Deus está nos ensinando. Já estamos vivendo tempos difíceis, tempos ruins. Parece que o princípio das dores está vindo, e o tempo não é mais o mesmo, as pessoas não se comunicam bem, as pessoas não têm saúde, as pessoas trabalham, quando vê ganham muito pouco, e o tempo já se foi, a gente não tem mais aquela vida saudável de correr por aí. Por quê? Porque as ruas são violentas. E outra coisa, a saúde emocional da nossa geração já não é tão boa. Por quê? Porque são horas de sobrecargas de informações, tempos em redes sociais e outros mais, que estão afetando o emocional. Segundo os estudiosos, quem passa 2, 3 horas no celular por dia já é um dependente químico virtual, tem o mesmo sintoma de um drogado. E se você tira o celular dele, dá briga, dá confusão. Tem casal que sai para almoçar junto, mas almoça os dois juntos, um sentado no celular de um lado do outro, e conversando, eu te amo, é pelo WhatsApp. Então nós estamos vivendo tempo que falta sabedoria, queremos muita inovação, queremos muitas coisas bonitas e belas, mas esquecemos das simples que ainda nos fazem viver. E é isso que eu estou pregando aqui, que Deus está levantando uma igreja que volte à simplicidade do Evangelho, que desfrute dessa vida, que coma do melhor dessa terra como Deus preparou, porque os dias são maus. O segundo exemplo, nós vemos aqui bem claro, ele vai falar sobre as naus. Diga naus, diga naus. Tem muita gente para pouco barulho, eu estou pregando sozinho aqui, vamos lá, diga naus. Muito bem, quem sabe o que é isso? Eu citei, são grandes navios. Ele vai citar outro exemplo, olha só, grandes navios, você vai ver que eles, sendo tão poderosos, eles são levados de impetuosos ventos e ondas, mas guiados por um pequeno leme. Sabe o que é o leme? Aquele paninho triangular, você joga para o lado, o navio vai para o lado que ele fica, e assim por diante. Ele está dizendo, olha o tamanho das ondas, olha o tamanho do mar, olha o tamanho do navio, mas olha quem é que controla tudo isso? Um pequeno leme. E ele vai dentro do mesmo sentido falando, pois assim é a nossa língua. E claro, citando o terceiro exemplo do grande bosque ou da floresta, ele vai dizer bem claro que olha só, um pequeno fogo incendeia toda uma floresta. Então ele vai dizendo do poder, ele vai dizendo da autoridade e das consequências que há na língua do homem. Então todo cristão não pode ser leigo, neófito, a esse ponto de não saber que a sua língua tem um poder tremendo, a sua boca tem um poder muito grande, e que você tem que saber fazer uso dela, porque Deus vai requerer de todos nós. O que nós fizemos aqui, seja falado ou em ação ou omissão, Deus vai requerer de todos nós. E o texto vai dizer aqui bem claro, de uma forma tremenda, e eu cito aqui o que ele falou, e eu li no início da mensagem. Ele vai dizer que nenhum homem pode domar a língua. É Tiago que está dizendo, então tamanho é o poder desse pequeno membro, que está dentro da nossa boca. E o que é interessante, é que claro, ele diz bem, não tem como fugir, irmãos, toda língua humana é contaminada pelo inferno. Você já viu, irmão, como uma fofoca traz problema? Como uma pessoa que tem espírito de fofoca, destrói e separa os maiores amigos. Não é à toa que Provérbios capítulo 6,
A palavra de Deus vai dizer bem claro: 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª Ele abomina. Qual é a 7ª? O que faz discórdia entre maiores amigos, ou que separa irmãos pela sua língua. Então, o que estamos vivendo em advertência hoje aqui é o uso da língua. E a gente está tão ocupado, quando não é trabalhando, é na obra, é fazendo isso, aquilo, que a gente não para examinar as nossas atitudes. A gente não para, bispo, muitas vezes para ver como é que nós estamos. E a gente vai ver, estamos estressados, estamos descarregando nossas energias em quem não merece. E aí foi trancado com Deus, em leitura e estudo desse livro, que eu parei um tempo, eu falei assim: eu vou falar menos e vou me calar para refletir, para fazer uma autoanálise da minha vida, se eu estou dentro do Evangelho, estou sendo só um paroleiro, um falador. E foi tão lindo que, quando eu fiz esse propósito, na sexta-feira, a bispa convidou o pregador para vir aqui, então eu falei: vou só ouvir, então preciso de ouvir. E foi muito bom ouvir um pouquinho. Talvez você não tenha diferença, né? Você não está pregando direto, mas a gente prega direto, mas a gente tem vontade também de receber, né? Se renovar, a gente é falho. E aí, dentro dessa motivação, comecei a ver algumas atitudes, e eu comecei a lembrar de que nós pregamos, usamos o método da preleção, da oratória, como aqui, para falar a palavra de Deus, para ensinar, mas sabemos que não é um método muito eficaz. Por quê? Porque o ser humano passou 30 minutos, ele já não vai entender mais nada do que ele ouviu, e do que ele ouviu ele vai esquecer mais ainda quando sai. Então a gente percebe que o que vai fazer as pessoas aceitarem a Jesus, mais do que palavras, são as nossas atitudes. Aleluia, é o nosso exemplo de vida. Então comecei a pensar nisso. Falei: vou pensar menos no que eu vou pregar e vou pensar mais no que eu devo fazer, ou como devo me comportar. Aleluia. Aí comecei a analisar dentro de casa. Eu tenho um papel como marido, eu tenho um papel como cidadão, eu tenho um papel como pastor, como amigo. Como é que eu estou dentro de tudo isso, no meu falar, no meu agir? E é isso que Deus está falando com a igreja hoje. Você tem que analisar, não é só ser crente, não é só dar sermão, falar que tem que buscar Deus, que Jesus está voltando, senão vai para o inferno. É você dar testemunho, é você mostrar que tem domínio sobre esse mal que contamina todo o universo, é mostrar que você nasceu de novo, porque Ele vai dizer bem claro que a língua, além de um fogo de iniquidade, ela está contaminada e inflama todo o curso da natureza. Uma língua inflamar no sentido negativo, ela não pode destruir só uma pessoa, um ser, ou até mesmo você próprio aí, ela destrói toda a natureza. Então ele vai dizendo de tudo isso, por quê? Porque ela é inflamada pelo inferno. A palavra inferno aqui no grego é o Geena. Então ela está dizendo, a palavra de Deus, que a língua tem características infernais. Mesmo nós temendo a Deus, ela tem características infernais, veio nela, tá? Faz parte da essência. Então, quando a língua dirige o corpo, se você tem uma boa língua, você terá saúde, seu corpo irá bem. Mas se você tem uma língua ruim, seu corpo sentirá mal. Pode prestar atenção, pessoa que está sempre sorrindo, sempre de cabeça erguida, sempre para frente, ela vai vencendo barreiras, ela vai conseguindo, ela vai dando um jeito, ela se safa da situação. Mas pessoas que vivem só reclamando, olhando para a luta, olhando para aquilo, para A, B e C, elas ficam prostradas no mesmo lugar, estão cheias de doenças emocionais, físicas, são pessoas antipáticas. Por quê? Porque há um mal nas nossas línguas que nós devemos saber lidar com ele. Então, uma pessoa sábia, ela vai saber se comportar bem. Tudo começa com o bom uso da língua, porque ele vai dizer bem claro, ele vai dizer que nenhum homem pode domar. Só que ele está falando do homem no sentido geral. Nós lemos aqui, versículo 8 e 9. E ele vai dizer que com ela, alguns até bendizem a Deus, mas maldizem o seu próximo. E isso não pode ficar acontecendo. Tem um anjo do nosso lado que anota tudo, irmão. Então a mesma língua que diz que Deus é fiel, não pode estar falando mal de igreja B, C, porque o reino é um só. O corpo é um só.
Então, olha só, mas ele diz para o outro tipo de homem, porque existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Quem é o homem natural? É o homem que não tem o Espírito Santo, nunca conheceu o Espírito de Deus, ele não tem a ligação com o Eterno. Agora, quem é o homem espiritual? É aquele que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo morando no teu espírito humano. E quem é o homem carnal? É aquele que nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, mas não obedece, só anda na carne, só anda no fruto da carne, de Gálatas 5. Esse é o carnal. Igual uma vez uma pessoa publicou um negócio lá e chamou o incrédulo, o ímpio de carnal. Eu falei, você não pode chamar ele de carnal. Como é que ele vai viver a obra da carne se ele nem conhece o que é a obra do Espírito? Se nem existe a guerra nele ainda. Então, ele é um homem natural, segundo a natureza humana de Adão, caída. Agora o homem carnal é aquele que nasceu de novo, aceitou Jesus, mas não anda no Espírito, não ora mais, não jejua mais, não lê mais a Bíblia, não vigia com o que fala, com o que faz. Aí o fruto é aquele lá, né? Cobiça, né? Prostituições, adultérios, maledicências, facções, divisões. Aí é a vida desse tipo de crente. Então, Tiago está falando assim, que há cristãos que são carnais, que eles receberam o Espírito Santo, que eles têm tudo para viver uma vida cheia do Espírito Santo, para ser uma bênção diante de Deus, mas usam mal a sua língua e dão um mau testemunho. Para de culpar, porque a sua família, o seu parente não vai para a igreja. A culpa não é do pastor que não visita, a culpa não é do obreiro que não tem unção para orar, a culpa é tua, que fala mal da tua igreja na presença dele, e ele pensa consigo mesmo, se ela fala assim do pastor na minha frente, o que eles não vão falar de mim lá? Então nós precisamos da sabedoria que vem do alto, para dominar a nossa língua. O homem carnal, ele bendiz a Deus, Pai, mas com ela amaldiçoa o homem, que é a semelhança de Deus e sua também. Semelhança é a questão moral, imagem é a questão física. Como imagem de Deus, nós temos o corpo que Jesus tem, e nós seremos ressurretos, teremos os nossos corpos glorificados como o dele está. Mas como semelhança é a questão moral, que tem que ser restituída pela sabedoria, a essência moral do caráter de Deus: fidelidade, respeito, amor, justiça, misericórdia, fidelidade e outros mais. Então, quando nós buscamos essa base como valor para a nossa vida cristã, irmão, não precisa de maquiar, não precisa de muito, não precisa de sacrifício, 30 dias no monte para receber bênção, não precisa. Não precisa de gritar, espernear, porque o obedecer, aleluia, é melhor do que o sacrificar, diz o Senhor. Quando obedecemos, as coisas vêm fácil. Você não precisa de muito esforço. Pedi-se-vos-á e ser-vos-á dado, diz o Senhor. Então, quando nós refletimos no texto, nesse sentido, Tiago não vai terminar a sentença dizendo, todo crente é assim, diz que Deus é fiel, glória a Deus, aleluia, canta, mas sai metendo pau em todo mundo, não vigia, murmurando e reclamando. Não! O contexto vai dizer que, ora, se de uma mesma boca procede bênção e maldição, ponto. Aí ele interfere, meus irmãos. Ele não está falando com ímpio, ele não está falando com gente lá fora, ele está dizendo com a igreja. Ele está falando com a igreja, comigo e com você. Meus irmãos, todos membros de uma grande família, onde temos um pai e um irmão mais velho, chamado Jesus. Ele vai dizer, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Oh, aleluia! Coisa boa, um conselho inspirado na palavra. É alguém dizer, meus irmãos, não é dessa forma que se vive, mas pastor, é dessa forma que eu vejo, é assim que eu aprendi com fulano na igreja, ele é desse jeito, ele dá glória, pula, canta, dá até testemunho na igreja, mas sai metendo na língua, falando mal de todo mundo. Foi assim que eu vi, assim que eu vejo. Mas irmãos, não é assim que convém fazer. Não interessa se há
B ou C te deram um mau testemunho, a Bíblia não mandou você olhar para homem cabra ruim, a Bíblia te mandou olhar para Deus. Para de usar o próximo como muleta, como desculpa para pecar. Para de falar que B, C faz para fazer também. Noé estava diante de uma geração e um mundo todo corrompido, mas a palavra diz que quando Deus olhou para Noé, disse: eu achei graça diante, aleluia, deste varão. Oh, aleluia. Não convém que se faça assim. A Bíblia diz que você deve olhar para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Aí diz que tem gente olhando para pastor, né? Mas eu olho para o pastor e o pastor erra. Oh, meu filho, você não tem base bíblica para olhar para pastor, não. Sabe por quê? Porque nem Hebreus capítulo 13 vai dizer isso. A palavra em Hebreus capítulo 13 vai dizer que você deve lembrar do seu pastor para ajudar e orar por ele, que você deve atentar para a palavra que ele prega e guardar no coração e seguir a fé imitando as suas obras. Agora, olhar é para o autor e consumador da sua fé, Jesus. Para pastor, você lembra dele, você imita a fé dele, você obedece ele, você se sujeita a ele, porque eles são imperfeitos. Mas olhar é somente para Jesus, porque é ele que consumou e fez uma fé brotar no teu coração, que te levará a herdar os céus e a vida eterna. Diga para o irmão do lado, olha para ele, não precisa pegar não, você está com medo do corona. Fala para ele assim: meus irmãos, diga, meus irmãos, fala assim: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Olhe para cá dando glória a Deus. E o autor vai dizer bem claro: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa. Ele está citando exemplos visíveis, comuns, fáceis, parábolas relacionadas ao cotidiano, à natureza, rios, árvores, e a pessoa analisa, pergunta. Claro que isso aqui é uma pergunta retórica, não precisa de responder se é certo ou não, se de um mesmo manancial, de um mesmo rio, uma fonte de rio, vai brotar água doce e salgada. Eu nunca vi isso acontecer, porque ou o rio é de água doce, ou o rio é de água salgada. Então a pergunta é retórica, você já sabe a resposta: não, ou ela é A ou ela é B. E ele vai seguindo a mesma linha de raciocínio pedagogicamente para pregar à igreja, dizendo: meus irmãos, pode também a figueira, irmão. Você sabe o que a figueira produz, né? Figo. E a figueira vai poder produzir azeitonas? Não. Ou a videira figos? Não. Então, assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. O que ele está dizendo, então, você como cristão não pode se dizer crente e não ter poder sobre a sua língua. Uramassu e decante orabastaui. Eu estou pregando na unção divina. Sabe por quê? Porque o que Deus falou para mim assim hoje: filho, o que tu falar está vindo do coração, está vindo de intimidade, porta do quarto trancada, de oração. O que você falar, aquele que crê, eu vou mudar, eu vou transformar. Pode ter chegado aqui o mais murmurador, o mais reclamador, não há demônio que caia por terra diante do poder da minha palavra. Não há alma que não possa ser liberta. Quando eu quero agir, basta você crer e receber aquilo que vem de Deus. Eu vou deixar você glorificar e adorar, porque Deus está operando na sua vida. Por isso, comece a levantar a cabeça, escreve na agenda: a partir de hoje, segunda-feira, minha vida mudou. Não vou acordar reclamando, murmurando, vou acordar positivo. Eu estava querendo fazer um negócio, estava orando com Deus, falei: Deus, é impossível, mas eu estou precisando, eu tenho que investir um capital, e eu estou com pouco capital. Se eu fizer um investimento errado, vai dar tudo errado, vai ficar pior, eu tenho conta para pagar, um monte de coisa, eu preciso da sua ajuda, eu vivo pela fé, eu te sirvo, Deus, não tenho trabalho, não sou assalariado, meu trabalho é o trabalho da fé. E eu fiquei naquela guerra, faço ou não faço? Eu senti a convicção, algo falava: vai que vai dar certo, mas ao mesmo tempo vi uma coisa, falava: será? E eu falei: eu não posso ficar nessa guerra, eu tenho que me decidir. Aí eu estou descendo o elevador de casa pensando nisso,
Aí de repente quando eu saio para o estacionamento, a faxineira do condomínio, do nada passando pano lá, falou boa tarde, que é bom dia, ninguém me acha, porque eu ainda não ressuscitei o terceiro dia, né? Então boa tarde. Quando ela falou boa tarde, que eu fui dar boa tarde, ela falou assim, só tem que pensar positivo, e saiu. Que Deus usa quem Ele quer, isso eu sei, até jumento, corvo, mas assim foi na lata. Eu fiquei feliz assim de uma hora para outra, nem pensei duas vezes, fiz o negócio era de longe, ia vir de avião, fiquei com medo, falei, não tem mais medo nenhum, estou pensando positivo e não vou abrir a minha boca para tomar e estragar a minha bênção. Se eu abrir essa boquinha aqui é só para dizer que já deu certo, que Deus já deu vitória, que eu vou contar o testemunho. Passou 20 dias, a vitória chegou nas minhas mãos e o projeto deu certo. E Deus está dizendo, vigia com a tua boca, usa ela como ferramenta certa para a sua vida e para o seu próximo. Usa ela. Jesus ensinou, até quem nos persegue você deve bendizer e orar por eles, que te maldiz, é o segredo, sabe por quê? Porque você tem gente fazendo esforço e necessidade, baixando o nível. Ah, falou mal de mim, vou falar também. Está baixando o nível. Descendência de Abraão não baixa o nível. Pergunta por quê? Porque ele é um espelho ambulante. Não entendeu não? Todo filho de Abraão é um espelho ambulante. Quem chega diante de você, o que ele falar da tua vida volta para ele. Só 2 deram glória, mas eu continuo dando glória por isso. Então deixa eu falar, meu irmão, porque quem te abençoar vai ser abençoado também, e quem te amaldiçoar não pega em você. Volta para o macumbeiro que abriu a boca, mas Deus permanece fiel. Uracalaçau e tecandaramandagaue. Assim diz o Senhor, estou quebrando toda palavra contrária a este ministério. Estou eu quebrando hoje. Estou eu quebrando as palavras contrárias a cada vida que aqui vem. Estou eu liberando espírito de saúde, de restauração, libertação. Adora, adora, adora. Vai na obediência, meu querido, que dá certo. Faz o esforço que dá certo. Pode ver gente que não tem sabedoria na boca, parece que tem uma nuvem negra que anda em cima da cabeça dele onde ele vai. Irmão, é a moeda do mundo espiritual. O diabo sabe disso. O que você confessa é o que vai ser trabalhado ao teu favor ou contra você. Então, quando nós não temos uma língua sábia, a gente mesmo é que colhe desses problemas. E por que eu estou pregando isso? Porque não é fácil. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer, ai meu irmão, guarda a língua, porque é a coisa mais fácil do mundo, que não é. Principalmente mulher, com todo respeito. A mulher, segundo a ciência, precisa de o dobro de palavras que o homem precisa para se expressar. Então, uma mulher, você vai dar glória a uma mulher carnal, tem poder para destruir uma família, um ministério, uma amizade, 2 vezes mais que um homem. Mas uma mulher cheia do Espírito Santo, que domina a língua, tem poder para ganhar mais alma para Jesus do que muitos homens. Ah não, as mulheres, se fosse espiritual, tinha dado um pulo aí, gritado e rodado. Não são. Irmão, eu falar. Então preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Já estou do meio para o fim da mensagem. Olha só, não pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos, assim tampouco pode alguma fonte dar água salgada e doce. O que Tiago está dizendo? Que é possível controlar a língua. Diga isso para quem está do seu lado, fala, é possível. Mas eu sei que você gosta de uma fofoca. Eu sei que quando a lenha pega, em vez de você ajudar, que você bota mais fogo para ver o mal. Tu é ruim, eu te conto, tu é ruim, velho, tu é ruim. Tu quer ver o mal, né? Fala assim, mas você pode dominar isso aí. Aleluia.
Porque preste atenção, porque começa na língua? Porque temos 3 coisas aqui para eu caminhar para o fim: a língua, o corpo e o exemplo que você dá de vida para outros. Entendeu aí? Língua, corpo e exemplo de vida que você dá para com os outros. Então preste atenção, eu não li, mas o versículo 13 vai nos dizer: quem dentre vós é sábio, é inteligente? Isso é uma pergunta, e ele vai responder: mostre pelo seu bom trato, diga bom trato, diga as suas obras em mansidão e sabedoria. Preste atenção, meu irmão, estou dando lugar aqui para Jesus, você pelo menos você prestar atenção para valorizar aqui o que acontece nesse lugar. Tudo começa com o entendimento do que é uma língua, do poder que ela tem. Porque assim como ela tem poder tremendo para destruir, ela também tem poder para salvar e para mudar situações. Eita glória a Deus, eita glória a Deus. Tem gente aqui que tem problema em casa porque a vida inteira teve gente amaldiçoando você e sua família. Tem filho que dá problema porque o pai é o primeiro jumento da história, que chama o filho de burro, de imprestável, que ele não vai conseguir nada na vida. Aí quem vai levar a carga do filho imprestável é você, porque você é autoridade sobre ele e é crente, não sabe usar a língua. Sabe o que é uma mulher crente? Eu não tive essa chance, eu não nasci lá crente. Mas sabe o que é uma pessoa crente? É o filho chegar drogado em casa, de madrugada, e a mãe ou o pai dizer assim: acabou de chegar o pastor. A filha chegar da balada, está lá envolvida na prostituição, a missionária chegou. Porque você não está olhando a situação, para você não importa a situação, o que importa é que você entende o poder que tem a palavra que sai da sua boca. Oh, xarcalamaço, mais do que dar glória e pular na igreja, é viver a palavra lá na rua, mulher. Mais do que rodar como pentecostal, peão no fogo, é dar exemplo. As coisas acontecem quando a gente obedece o beabá. Então 3 coisas. Primeiro, você quer ter um corpo saudável, você quer ter domínio sobre o seu corpo, tudo começa com falar. A ter saúde, você tem a saúde que você merece. Ou você tem a saúde que você crê. Porque tem gente que só fala que está doente. Isso é hipocondria. Meu Deus do céu, e ele inventa doença que nem tem. Eu estou com um negócio aqui, debaixo do flanco do sovaco esquerdo, perto da verruga. Ele dormiu no calor, esqueceu de ligar o ventilador e rolou para lá e para cá e estava sonhando que estava no forró. Aí acorda com o negócio doendo e diz que lá nasceu um caroço. Mas você tem a saúde que você quer, que você crê, que você confessa. Esse negócio da boca é muito sério, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas olha só, se você quer ter domínio, ter um corpo legal, saudável, ter atitudes louváveis, tudo começa com o que você fala, que é fruto daquilo que vem na sua mente, que você discerne se é de Deus ou não é. Porque tem 3 altares dentro do corpo humano: o altar do homem, o altar de Deus, o altar de demônios. Nem todo pensamento que vem na sua mente é seu, e nem de Deus, e muitas vezes também nos demônios, você tem que discernir. Então vem pensamentos que não é você pensando, mas é um espírito, como em Mateus 4, a tentação no deserto de Jesus. Ora, Jesus, como filho de Deus, ele sabia que o diabo estava lá, tentando ele, mas o que é isso na realidade? Você não está vendo ninguém, mas de repente um pensamento vem sujo e fala: pula daí de cima, sai da igreja. A voz fala aqui, fala ou não fala? Olha lá, peca. Aí tu fala assim: eu não vou fazer isso, e não consegue vencer. Por quê? Porque não é seu pensamento.
É um espírito. E quando é um espírito maligno, como é que você vence ele? Tiago vai dizer no próximo capítulo aqui: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Não é para ceder para o diabo, é para resistir. A Bíblia não diz, ô crente, preste atenção, você que fica aí distraído, que Deus deu poder para o diabo fazer o que quiser com a tua vida, não. É o contrário. A Bíblia diz que Deus deu poder para mim, para você, que é a igreja do Senhor, fazer o que quiser com o diabo. Coloca ele hoje debaixo da planta dos teus pés, faz ele beijar a lona, esfraga o focinho dele no chão e diz que Jesus é maior na tua vida. Aleluia! Aleluia! É desse jeito. E eu fecho aqui. Porque se você é sábio, então mostre. Não é pela roupa, pela aparência. Brasileiro gosta de estereótipo. Deus não se ilude com isso. Mostre pelo seu bom testemunho, seu bom trato com as pessoas. Sabe por que a gente perde muita alma para Jesus? Quando a gente não está falando o que não deve, a gente está tratando mal as pessoas que mais nos amam. O tanto de crente que eu já vi que dá valor em todo mundo. Todo mundo, irmão. Ah, é da Conchichina eu dou valor, mas se é de casa ele não dá. Sabe o que Deus manda dizer? Que na hora da tua dor, quem é que vai estar do teu lado? Essa pessoa que você mais despreza. Eu sei o que eu estou falando porque nós somos tentados, irmão, a isso. Eu sou pastor. Eu sei que a gente é tentado estar sempre com um crente, para cima e para baixo com um crente. Mas meu filho casou. Eu não estou falando de parente não. Parente é uma coisa, é família é outra. Porque tem isso que nem isso. Tem gente que não entende. Que fica lá, mas tem que ficar junto com família. A família, parente é o seguinte. Família, marido, mulher e filho. Até casar. Casou, fez filho, armou a tenda, formou a dele. Isso é família. Primo, papagaio, cachorro, gato, cunhado, enteado, isso é parentela. Deus não tem projeto com parentela. Tem gente errando que está na própria, que está andando com parentela. Família, uma coisa, parentela outra. Tá levando sobrinho, tio invejoso, irmão que quer puxar o tapete, tá, gente que não tem nada a ver, está botando na promessa. Tem que pedir discernimento. Então, pessoas que estão tendo falta de sabedoria com as pessoas mais próximas, irmão. Valoriza o mundo todo. Lá dentro de casa, é o mais chato. É o mais acusador, irmão. A folha era para estar aqui, mas aí estava aqui. Abre a boca e vira o... Mas dentro da igreja é sorrindo para todo mundo. Deus olha para você e fala assim: não tem vergonha na cara, não? Na rua fala com todo mundo. E conversa, irmão, até que não deve. Aí chegou lá com o filho que precisa, com o marido, com a esposa, carrancudo. Sabedoria. Eu não vou ganhar vocês para Jesus pregando aqui não, porque tem gente que não vai nem lembrar o que eu preguei. Aí pastor, que culto fogo. É mesmo o que eu falei? Sei não, só sei que caiu a glória. Perdeu a bênção, meu filho. Que o culto tem que ser racional. Você tem que levar alguma coisa para casa. Nem sempre é. Tem hora que é. Então, caminhando para o fim, mas não de forma ruim, porque tem uma bênção aqui tremenda. Você para e reflete. Você pode fazer a maior cruzada evangelística, milhares de pessoas aceitarem Jesus, não tem muito efeito, sabe por quê? Sabe qual é o maior meio de ganhar alma para Jesus?
dentro de casa. Sabe qual é o maior meio de crescer um ministério, uma igreja? Dentro de casa. Você está aqui 10 anos, nunca ganhou sua família para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Ló estava em Sodoma e Gomorra, mas ele ganhou a casa dele para Jesus. Ele pregou. A mulher não quis, aí foi problema dela. Virou estátua de sal porque quis, porque ele pregou. Porque quando o anjo foi destruir, falou assim: tira Ló e sua família. Então você está 30 anos na igreja, não ganhou ninguém da tua casa, está errado. Está vivendo outro evangelho aí, ó. O verdadeiro evangelho, ó. Domínio sobre as palavras, para profetizar, para vigiar, para também pedir perdão quando for necessário. Não é porque você é autoridade eclesiástica, é o crente da casa e ninguém é, que você não erra, não. Não é feio chegar mesmo sendo líder, sendo de frente de obra, sendo crente há 10 anos, dizer: eu errei, me perdoa. Não é errado. Que fuleiragem é essa? Aleluia. Então, isso vai estar pior. Então, presta atenção que eu estou terminando. Isso é Jesus falando para eu terminar logo. Eu devo cuidar também. Quando você domina a sua língua, isso começa a refletir no seu corpo. Tanto questão de saúde emocional, física, como atitudes. E o que resulta no ponto que culmina a tua bênção. Pergunta o quê? A mansidão e a sabedoria. Porque o meu Jesus era sábio e a Bíblia diz que ele era manso e humilde. Humildade não é virar capacho dos outros, não. Humildade não tem nada a ver com temperamento. Se eu sou sanguíneo, isso não é humilde porque está alterado. Não, é temperamento, meu filho. Humildade é uma disposição do coração em considerar a importância do seu próximo. Porque tem muita gente que é quietinho e é mais ruim do que o capeta. Caladinho ele faz a bagaça todinha e os outros que levam a fama. Você está entendendo então? Quando você mostra obras de mansidão e sabedoria. Mansidão no grego, praotes. Não fala de uma pessoa covarde, frouxa, medrosa, pusilânime. Não. Esse mansidão praotes no grego não é o crente capacho, frouxo, medroso, desequilibrado, não. Mas é aquele que tem o poder na equanimidade do espírito de equilibrar as emoções. Saber a hora de ser leão, saber a hora de ser cordeiro. Aleluia. Meu, o mundo vê isso em você, eles vão pirar. Se o mundo vê em você exemplo de cristão, eles vão ficar doidos. Vai bater atrás de você no teu WhatsApp e vai dizer: onde é a tua igreja? Eu vou para lá porque eu estou precisando de andar com gente igual a você, está entendendo? Porque você se torna um manancial de bênção. Por isso que Tiago está usando a palavra fonte sobre a língua, porque você é uma fonte. Deus te chamou aqui, você pode se sentir a pessoa pior do mundo, a menor, não interessa, mas Deus manda te dizer: você é uma fonte de vida para muitas pessoas. Recebe essa palavra. Você é uma fonte de salvação, de alegria, de verdade, de direção, de vida para muita gente. Acredite nisso. Porque as palavras até convencem, diz o sábio, mas o exemplo arrasta. Teu filho dificilmente ele vai seguir você sendo aquele pai que diz: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Manda ele arrumar a casa e você não arruma a casa. Manda ele sair do celular e você vive no celular. Ele não vai ouvir, não vai dar um choque. Vai, mas o que é isso? Os filhos, isso é psicologia, irmão. Estudo que eu estou pregando aqui, não fala abobrinha não. Caráter da criança, o moldar, 50%.
família, pai, mãe, exceções de vó, um pouquinho de vovô, outro 50% convivência. Então você quer que sua família seja crente? Convivência. Mostre a tua sabedoria lá dentro. Lá dentro. Mostra. Língua dominada. Corpo que reflete esta verdade. E exemplo de mansidão e sabedoria. Bom trato. E eu oro. Estou terminando aqui porque a gente dá com crente, mas crente dá trabalho, irmão. Tu fica 50 anos ensinando o trem e o trem não aprende. Você quer ir para outro lugar, quer crescer, você quer formar um obreiro, o obreiro não se arruma de jeito nenhum. Aí você tem que respirar para não ficar ranzinho, né? Porque toda vez você fala a mesma coisa e o crente não entende que você tem. Aí você respira. Não adianta eu pregar bem se eu não souber lidar com ele. Como eu peço muito, uma das palavras mais lindas de Deus para mim, é a palavra misericórdia. Miseris, mais córdia, do latim. Para mim a palavra mais forte, porque quando eu olho para Deus, talvez você olhe, nossa, o pastor é bem sucedido, a bispa também prega muito, sinta unção, ora, Deus cura, mas toda vez que eu me olho diante de Deus, eu me vejo como um miserável, que se não for a misericórdia dele para me ajudar a ser melhor, nem eu me aguento. Se não for a misericórdia dele para dominar o meu ser, me influenciar, me ensinar. Por isso que o cristão tem que ser cheio do Espírito Santo. Crente que só ouve palavra e Bíblia no culto de domingo está desviado, afastado, rapaz. Crente tem que comer pão diário, é todo dia, é pão do céu, todo dia oração, leitura, humilhação, boca no pó para ser cheio da diferença no meio deste mundo e dessa igreja aí apóstata da fé e mostrar que ainda vive a palavra de Deus. Se coloca de pé, aplaudindo o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé. Quem recebeu a vitória hoje, diga glória a Deus. Cadê minha toalha aqui que até... Irmãos, estamos avançando, não é tempo de brincar. Essa semana aí, mesmo com todos esses acontecimentos, a gente está resolvendo as coisas, estaremos resolvendo as coisas da igreja de Taguatinga. Que ainda falta coisa, irmão, né? Falta papelada, falta as placas lá, né? Tem as coisinhas, os porta-microfone, porta-violão, mesa, cabo, né? E a gente está indo nessa batalha. E nós não queremos ir para outro campo sem a certeza que este campo aqui está pegando essa palavra que é pregada tão maravilhosa nesses cultos aqui, sexta, domingo, sem a certeza de que você está crendo nisso, vivendo isso. Eu preguei um tempo atrás falando para a igreja não adianta nada, foi no domingo, a gente dá um sangue aqui se você não ter comunhão com Deus lá fora. Não adianta, joga tudo fora, irmão, fica só para mim mesmo, para 1, 2, então eu falei, lê a Bíblia todo dia, se não dá conta de ler muito, lê pouquinho, mas lê todo dia. Pastor, eu não dou conta de orar muito, nem Deus vai te obrigar, mas ore todo dia o seu pouquinho, porque irmãos, essa geração que a gente vai ganhar para Jesus, que você está incluído para ganhar, porque quem gera ovelha é ovelha, pastor apacenta. Nós ganhamos ovelhas cuidando, mais do que ganhando. Quem ganha é você, está lá no seu trabalho, na sua rua. Essa geração é uma geração ferida. Mais de 60% é afastado da igreja. Botou no coração que igreja não tem amor, que é só bater, que é maldade, e não vem de jeito nenhum. Nem a pau, ele acredita no capeta, no Satanás, que o Satanás tem misericórdia menos Deus. E uma igreja evangélica, eu sei do que eu estou falando.
E se a gente não mudar isso, eu li o livro lá, li 1 hora, eu li ele todinho, sobre a falta de amor. Começou frio, mas parece que aqueceu a inspiração, o negócio fluiu. E uma das passagens que está no livro que fala: o que é a lei e os profetas? Aquilo que você quer que os outros façam para você, faça você primeiro. Então tem uma geração lá fora que está precisando de crente assim. Se for crente que só sabe falar, te conserta, sua pombagira, então não prega não, porque você vai atrapalhar. Estão precisando de uma geração que tem a sabedoria de Deus. Você está entendendo? E não tem como a pessoa não ver pelas suas obras de sabedoria e mansidão, Sofia, praotes, glossa, dominada. Não tem como ela não ver Deus. Não tem como ela, meu Deus, eu tenho que ligar para essa pessoa e contar o que eu estou passando. Ela vai sentir confiança em você, porque muitas pessoas vão à bispa. Não é porque a bispa é melhor, que o pastor é melhor, não, porque eles sentem confiança. Eles veem um amor que está raro e não existe na religião. Deus não te chama para ser religioso. Você gosta de usar saia no pé, usa. Mas se a língua estiver no pé também, não adianta nada. Pastor, eu não gosto de sair do pé, eu gosto de calça torando. Tem igreja das calças torando, irmão, e todo mundo canta e Deus batiza, salva. O negócio é saber o que você quer da sua vida. Se a igreja tem uma doutrina, você tem que respeitar ela, né? Mas para mim, roupa não importa, o que importa é a decência. Se está vestido para vir para uma igreja, seja esporte fino, social, mas é bem vestido para o culto, é ético. Não obrigo ninguém aqui de social, ou nem todo mundo de camisa, né? Camiseta. Mas o que Deus está querendo para começar dentro da nossa casa, a obra, isso aqui. Se você está no caminho da hipocrisia, irmão, na igreja tu é o melhor crente, dentro de casa tu é o melhor capeta, muda. Porque a igreja tem que ser extensão da casa. O que você quer que as pessoas façam para você, faz primeiro. Essa é a lei dos profetas, aí o retorno vai vir sobre você. Você quer ser abençoado? Comece a abençoar, meu filho. Semeia, quer prosperar, semeia, larga a avareza. Quer ser amado, ame, fica cobrando. Pastor, não ama ninguém. Você nunca deu nenhum abraço em ninguém, rapaz. Teve domingo aqui que eu, fim de semana, quase se matando de orar pelas pessoas aqui, expulsar demônio. Aí vem falar de pastor que você nunca deu nenhum sorriso para ninguém, só vive mal encarado. Parece um cão nervoso, o povo tem até medo de chegar perto. O povo tem medo de chegar perto de mim, porque sabe que eu boto logo um apelido. Mas aí quem gosta já fica tudo certo, aí fica mais feliz ainda, né? Tem gente que quer curar depressão aqui, igual a Val, joga logo um bira e ela saiu a depressão, pastor. Isso é engraçado demais. Você está entendendo? Então, você não está de pé aqui em vão, essa palavra está entrando no teu coração. Você é fonte de vida, manancial. Já viu aquela música antiga que a gente falava: não vou calar meus lábios? Quem é antigo lembra? Vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem... Abençoar, não amaldiçoar. A quem Deus quer o quê? Libertar. Aí, sobre tua vida vou profetizar. Olha só, irmão. Aleluia. Te alcançará. Sou um manancial. É música inspirada na palavra. As águas nunca cessarão. Sobre tua vida vou. É você que tem que profetizar, entendeu? Nenhuma maldição. Deus está quebrando maldições aqui hoje, em famílias, em pessoas. Tua vida vai ser mudada, a vida da sua casa vai ser mudada. Tem uma história nova chegando aí, porque você teme. Deus está dizendo nessa noite: só creia e obedeça o Senhor. Receba a unção de Deus.
Seja cheio de Deus. Tenha domínio sobre as emoções. Tenha domínio sobre a sua língua. O Espírito Santo vai corrigir os hábitos aí de muitos anos. Creia nisso, não desista. O Espírito Santo vai operar através daquilo que você ora e profetiza. Aleluia. E é isso que você tem que fazer, como eu estou fazendo aqui, profetizando sobre você, dizendo: não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Pense em alguém que Deus quer libertar da sua família, da sua parentela, um amigo da escola, do trabalho. Abençoa ele hoje, nessa noite. Abençoa ela, seu filho, seu marido, sua esposa. Começa a ver a semente da sabedoria germinar na sua casa, na sua vida. Abençoe você mesmo. Diga: eu sou uma bênção. Diga: eu sou uma bênção. Eu sou cheio de Deus. Fala alguma coisa que abençoe você mesmo. Oh, aleluia. Te alcançará. Quem tem fé se move, profetiza, dá lugar. Vou profetizar, nenhuma maldição te alcança. Eu sei que Deus tem para você, para IPMA, para mim, para nossa família, o melhor. Aleluia. Cujas águas nunca cessarão. Para terminar, sei que Deus tem cura para a sua vida. Deus tem salvação para a sua casa. Deus tem coisa nova e melhor para você. Aleluia. Creia nisso. A fonte de Deus é ilimitada. Nunca cessarão. Coloca a mão no teu coração. Deus está visitando o casal aqui, os pais do Gabriel. Bem que parece teu pai, hein? Mais do que teu pai. Agora ficou massa. Tá parecendo mais o padrasto aí, né? Dá até para acreditar. Deus está trazendo eles aqui e Deus está falando assim: eu estou cuidando da saúde de vocês. Satanás rodeou aquela casa muitas vezes, pedindo para entrar ali e tocar em vocês, mas as orações, a busca não é em vão, né? Glorificar a Deus, e Deus tem guardado vocês, e vocês vieram aqui para receber isso, um renovo espiritual, um renovo de ânimo, que esses dias têm sido difíceis para vocês. Eu não falo com eles, mas Deus me mostra que tem sido difícil, mas vocês estão sentindo uma brisa de calma assim. E é Deus, sou eu no controle, eu cuido de vocês, não temas. Amém? Receba a bênção de vocês. Mão no coração, porque eu vou fazer a oração final. Já falei que hoje eu não vou impor a mão, nem vou botar foto aqui. Já intercedemos pela família na música, né? Isso, né? Então estou passando aqui o que é de Deus, mas daqui mesmo, né? E que foi que eu vi? A minha família que está vindo aqui, Deus falou que a semente foi lançada aí. Tá? A Rose, a moça, o Leandro, tá? A semente foi lançada, agora é só regar. E Deus está abrindo os olhos espirituais de vocês. Faz assim com a mão de vocês. Vocês creiam, porque crente bom é crente que crê, né? Faz assim com as mãos para cima. Isso é sinal de fé. Isso, vocês três aí. A igreja estenda a mão para eles. Você acredita que Deus está colocando poder na mão de vocês hoje aqui? Acredita? Sabe para quê? Porque vocês vão entrar naquela casa e vão ungir dos portões até o quintal, tudo, abençoando e mandando Satanás embora. Eu estou vendo o demônio ali pegando já as muambas e correndo. Aleluia. Porque é a unção de Jesus que está sobre vocês hoje. Deus nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. Eu queria que alguém desse para eles um óleo ungido. Marília, cadê os diáconos aqui? Os membros, velho. Vem, qualquer membro aqui que presta para ajudar. Enche aí. E pode dar esse aqui também. Esse aqui é a revelação de Deus. Pode encher aqui e dar para eles. Vocês vão ungir. E na hora que presta atenção, do jeito que vocês for ungindo, fala o que Deus mandar.
expulsa, abençoa, pede para salvar, manda embora, sentiu o espírito de miséria, Maria Mulambo, Deus vai revelar lá. E Leandro, você tem dom de visão, você já vê o mundo espiritual, você já viu demônios lá. Não foi poucos não. Mas Deus está falando que Deus não trouxe aqui só para você ver eles não. Deus trouxe aqui para você ter autoridade para mandar eles embora. E vocês vão ungir essa casa, e vocês vão começar a ver os sinais de Deus acontecendo. Primeiro sinal, se eu sou pregador, se Deus me chamou, porque eu nunca quis ir para uma igreja, tá? Porque tem gente que vem para a igreja porque aprontou lá, está devendo tudo, aí vem se esconder aqui, de crente não é. Gente sai de presídio aí, continua bandido, mentiroso, bajulador e vem para dentro de igreja para enganar os outros. Eu nunca quis estar dentro de uma igreja, porque eu falei, eu não sou digno, eu sou pecador, eu não mereço estar numa igreja, eu vou morrer nessa vida. Aí Deus falou, não, tu vai parar numa igreja, e ainda vai pregar minha palavra. Então Ele me colocou aqui, e eu faço prova com Ele. Se Ele não está me usando, eu nunca mais prego que Ele é o Salvador. Você vê se eu brinco, de mão para cima aí não desiste não. Deus está dando autoridade. Vocês vão ungir lá, usando a fé, fé com obras. Ungindo, repreendendo, abençoa a roupa, a aliança, o que for, portão, foto de família, está entendendo? Começa a profetizar a bênção, abre a boca mesmo. Vocês estão recebendo unção aqui, chacalaçaui, é para isso, que o diabo não cala a igreja. E começa. Em poucos dias vocês vão ver começar a acontecer coisas lá. Primeiro sinal, uma grande provisão financeira. Uma grande provisão financeira vai chegar. Você pode pegar, você tem meu contato, você conta o testemunho depois. Isso é só o começo. Mas o que Deus quer de vocês é aliança. Não importa se é fraco, se é cansado, buscar Deus, porque só tem um caminho. Ou a gente vem do jeito que está, ou vem pior. Ou se Deus também não quiser, a gente perde a salvação, porque só Ele pode salvar. A igreja estenda as mãos para eles. Diz assim comigo: receba a autoridade em o nome de Jesus, para abençoar o seu lar, sua casa e sua família. Aplauda o Senhor Jesus, fecha a mão e toma posse. Labai que chore macherga na vassai.